Se você investe no Brasil, anota essa data: 1º de janeiro de 2026. A partir desse dia, nenhum investimento deve conseguir escapar da mordida do leão. A isenção para investimentos deve acabar com a medida provisória número 1303, publicada neste mês pelo governo federal. Vale destacar que a MP ainda precisa ser aprovada pelo Congresso. Caso não seja convertida em lei dentro de 120 dias, perderá a validade. Ou seja, não é certo que as medidas vão entrar em vigor ou se vão ficar exatamente do jeito que estão. Mas a tributação de títulos isentos é uma das medidas com mais probabilidade de passar no Congresso. Neste vídeo eu vou te explicar em detalhes o que deve mudar, por que deve mudar e como isso impacta a sua carteira a partir do ano que vem. E se você se interessa por esse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal do Seu Dinheiro e compartilha esse vídeo com o maior número de investidores que você conhece, já que isso mexe diretamente com o bolso de todos eles. No dia 11 de junho de 2025, o governo federal lançou a medida provisória 1303, juntamente com o decreto 12.499, como resposta direta ao recuo parcial do aumento do IOF, iniciativa que tinha sido muito criticada tanto pelo Congresso como pelo mercado. O objetivo central desse pacote foi compensar a perda de arrecadação estimada em 20 bilhões de reais por ano com o recuo sobre o IOF, segundo o ministro Fernando Haddad. Nesse vídeo, nós vamos tratar das mudanças de tributação que estão sendo propostas para diversas categorias de investimento. A gente vai dividir em capítulos, então você pode pular direto para o assunto que mais te interessa. É só olhar na descrição o minuto em que seu tema começa e correr direto para lá. A gente vai começar pela sopa de letrinhas: LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures incentivadas. Todos esses títulos de renda fixa que hoje são isentos passam a ser tributados em 5% a partir de 1º de janeiro de 2026. Além deles, outros títulos menos comuns entre as pessoas físicas também deverão levar uma mordida do leão a partir dessa data. Já prepara o print aí que nós vamos deixar a lista aqui na tela. Se você precisar, é só pausar o vídeo para ver tudo em detalhes. A tributação de 5% também vai atingir os fundos de investimento que investem majoritariamente em debêntures incentivadas, hoje totalmente isentos de IR. É o caso dos fundos de debêntures incentivadas, que são fundos abertos, vendidos em plataformas de investimento, e dos FIINFRAs, fundos fechados com cotas negociadas em bolsa. Para as pessoas físicas, o imposto de 5% é definitivo, ou seja, incide na fonte, e os rendimentos não integram a base de cálculo do imposto de renda na declaração de ajuste anual, não se somando, portanto, aos demais rendimentos do investidor. Também não haverá compensação de eventuais prejuízos. Isso significa que o investidor não poderá abater perdas para reduzir o imposto devido. Importante notar que esses títulos continuarão incentivados, embora não isentos. Isso porque a sua alíquota será de apenas 5%, ante a alíquota agora única de 17,5% das demais aplicações financeiras. Assim, esses títulos tendem a manter a sua vantagem, ainda que menor, frente a outros papéis de renda fixa, como títulos públicos e CDBs. Uma das principais dúvidas é se as mudanças também vão afetar os títulos já emitidos, ou seja, o estoque. E a resposta é não. Basicamente, os títulos que forem emitidos e integralizados até o dia 31 de dezembro de 2025 continuam a seguir as regras atuais, ou seja, continuam isentos. Isso significa que quem investir até o final deste ano ainda vai conseguir fugir do leão. No caso de fundos de debêntures incentivadas e FIINFRAs, devem permanecer isentos os rendimentos gerados por cotas emitidas até o fim de 2025. Em outras palavras, os ganhos com cotas emitidas até dia 31 de dezembro de 2025 permanecerão isentos, ainda que eles sejam comprados a partir de 1º de janeiro de 2026. A preservação do estoque pode ocasionar uma corrida a esses títulos e fundos, que podem se tornar escassos, pois dependem de lastro em operações imobiliárias
agropecuárias ou de infraestrutura. O movimento também pode achatar ainda mais o já espremido spread das debêntures incentivadas, reduzindo a sua rentabilidade. A exceção é se essas aplicações tiverem alteração de prazo de vencimento. Neste caso, haverá aplicação da alíquota de 5% sobre os rendimentos auferidos a partir da data de negociação. Entendido isso, vamos ao que muda na tributação para fundos imobiliários e fiagros, que também eram isentos e agora passam a ser taxados em 5% para pessoas físicas, segundo a proposta. No entanto, eles continuam sendo incentivados, porque essa alíquota de 5% é inferior aos 17,5% previstos para a renda fixa tradicional e outras aplicações que já são tributadas. Esse imposto recairá apenas sobre dividendos distribuídos por FIIs e fiagros, segundo as mesmas regras que hoje garantem a isenção desses rendimentos. Isso é, para ficarem dentro do bolo com a taxa mais camarada, os fundos devem ter mais de 100 cotistas e ser negociados em bolsa ou mercado de balcão organizado, os chamados fundos setipados. A gente vai deixar no card aqui em cima ou na descrição desse vídeo uma matéria do Seu Dinheiro sobre esses fundos setipados. Se quiser, é só conferir. Voltando à tributação. Para garantir os 5% de taxa, o cotista também não pode ser o dono de mais de 10% das cotas emitidas pelo fundo ou ter direito de receber mais de 10% dos rendimentos totais do fundo. A alíquota de 5% também não será válida para cotistas ou conjunto de cotistas, pessoas físicas, ligados a titulares de cotas que representem 30% ou mais da totalidade das cotas do fundo, ou cujas cotas lhes deem o direito de receber mais de 30% do total do rendimento do fundo. Para os fundos e investidores que não respeitarem essas regras, a tributação dos rendimentos será cheia. A nova alíquota de 17,5%, válida para todas as aplicações financeiras. Hoje, essa alíquota é de 20%. Mas não são apenas os dividendos que podem ter a tributação alterada. A proposta do governo também atinge o imposto de renda cobrado sobre os ganhos líquidos no momento da venda das cotas. Os ganhos com a venda de cotas de FIIs e fiagros eram tributados por uma alíquota única de 20%. Só que agora, com as novas regras propostas na MP, essa tributação cai para 17,5%. A mesma alíquota única, válida para os demais investimentos não incentivados. Isso, na prática, representa uma vantagem da medida provisória para os FIIs e fiagros. Caso a MP seja convertida em lei, as medidas entram em vigor a partir de 2026. Todos os tipos de FIIs, sejam papel, tijolo ou fundos de fundos, os FOFs, estarão sujeitos às mesmas regras. Além disso, a compensação de prejuízos continuará permitida. Prejuízos poderão ser abatidos dos lucros de investimentos que sejam informados na mesma ficha de declaração de ajuste anual. Isso significa que, aparentemente, será possível compensar prejuízo com a venda de cotas de FIIs e fiagros, com lucros na venda ou resgate de outros ativos tributados em 17,5%, como ações, ETFs, derivativos, fundos de investimento e títulos de renda fixa. Ao menos essa foi a interpretação dos advogados tributaristas consultados pelo Seu Dinheiro. Mas não para por aí. A proposta também mexe nas regras de distribuição de dividendos dos fundos imobiliários. Em 2024, um barulho em relação ao regime de distribuição de rendimentos de fundos imobiliários e fiagros surgiu no mercado com o pagamento de proventos do FII Maxi Renda, o MXRF11. Agora, a nova MP pode voltar a estremecer as estruturas das distribuições de dividendos desses fundos. A MP divulgada indica que os fundos deverão respeitar o limite de lucros apurado segundo o regime de competência, ou seja, o FII ou fiagro deverá calcular os dividendos com base no lucro do período a que o rendimento se refere, mesmo que o dinheiro ainda não tenha sido recebido. Mas a regra definida em lei, ratificada pela CVM, até a publicação do texto, era um pouco diferente. Na época da confusão com o Maxi Renda, a CVM chamou a atenção do FII por pagar rendimentos ao cotistas com base no regime de caixa,
ou seja, utilizando como base as datas em que o dinheiro efetivamente entrou no fundo. Porém, segundo o xerife dos mercados na época, o fundo deveria pagar rendimentos de acordo com o resultado contábil. Essa decisão levantou temores de que haveria uma mudança nas regras para distribuição, o que não foi o caso. Em meio à confusão de 2024, a autarquia precisou intervir e deixou claro: os FIIs podem apurar a distribuição de rendimentos com base exclusivamente no regime de caixa ou de competência, desde que respeitem, em ambos os casos, o percentual mínimo de 95% do lucro de caixa apurado de forma acumulada. No entanto, a nova MP exclui a distribuição de rendimentos com base no regime de caixa, permitindo apenas o regime de competência. O regime de competência é um princípio contábil utilizado para registrar as receitas e despesas no momento em que elas ocorrem, independentemente de quando o pagamento ou recebimento de fato acontece. Já o regime de caixa registra as receitas e despesas no momento em que ocorre o pagamento ou recebimento efetivo. Ou seja, a transação é reconhecida apenas quando há entrada ou saída de dinheiro. E de acordo com os especialistas com os quais o seu dinheiro conversou, o setor imobiliário não tem estruturas para fazer pagamento de proventos com base no regime de competência, por causa da inadimplência e variação na precificação do mercado. Então, essa mudança poderia gerar um risco para a gestão dos FIIs e FIAGROS, de que haja ausência de recursos financeiros para o pagamento das obrigações. Além disso, o texto da MP não menciona o valor mínimo de distribuição semestral de 95% do lucro de caixa dos FIIs e FIAGROS. De acordo com especialistas, se a medida provisória for convertida em lei da forma como está hoje, os fundos imobiliários não vão precisar distribuir seus rendimentos todo semestre. Agora a gente vai para o que muda para os CDBs, Tesouro Direto e fundos de investimento. Basicamente, o que a MP propõe é o fim da tabela regressiva. Esses investimentos passariam a ser tributados por uma alíquota única de 17,5% a partir de 1º de janeiro de 2026. Ou seja, o modelo atual de tributação regressiva, que determinava um imposto de 22,5% para aplicações de até 6 meses, regredindo a 15% para prazos acima de 2 anos, não existirá mais. A alíquota será única, independentemente do período de aplicação. Isso significa que, dentre os títulos de renda fixa, CDBs e RDBs, títulos públicos incluindo os negociados via Tesouro Direto e debêntures comuns, passarão a ter uma alíquota de 17,5%. Dentre os fundos de investimento, fundos de renda fixa, de ações, multimercados, cambiais e de direitos creditórios, os FDICs, também passarão a ser taxados com a alíquota única de 17,5%. A caderneta de poupança se manterá isenta de imposto de renda. De acordo com a MP, esse imposto incidirá sobre os rendimentos das aplicações financeiras em 2 situações: no momento do pagamento de juros e amortização e quando houver resgate, liquidação ou alienação do investimento. Ou seja, no caso de venda, cessão, doação e transmissão por herança, por exemplo. O recolhimento do imposto se mantém como responsabilidade da instituição financeira, não do investidor pessoa física. O texto também prevê que as perdas realizadas a partir de 1º de janeiro de 2026 poderão ser compensadas dos ganhos com outras aplicações financeiras tributadas a 17,5%. Essa era uma possibilidade já disponível para perdas com ações e outros ativos negociados em bolsa. A MP atualiza esse dispositivo ao abrir a compensação para fundos e títulos de renda fixa, permitindo a compensação entre os investimentos, desde que declarados na mesma ficha da declaração de ajuste anual do imposto de renda. Isso significa que, aparentemente, será possível compensar prejuízos em fundos e títulos de renda fixa com lucro de ativos negociados em bolsa que também sejam tributados em 17,5% e vice-versa.
Ao menos, essa foi a interpretação dos advogados tributaristas consultados pelo Seu Dinheiro. Outra mudança é no estabelecimento de um prazo para que essa compensação de prejuízo seja feita. As perdas poderão ser compensadas em até 5 anos, prescrevendo depois desse prazo. Caso o investidor amortize, resgate, liquide ou aliene o investimento e, em 30 dias, faça uma aplicação equivalente no mesmo tipo de ativo, a compensação também fica vedada. Nesses casos, a MP diz que o prejuízo será considerado como parte integrante do custo de aquisição da nova aplicação. Cabe lembrar que, caso aprovadas, as mudanças passam a valer a partir de 1º de janeiro de 2026. Isso significa que os rendimentos e ganhos de capital de aplicações financeiras sujeitos à alíquota única de 17,5% passam a ser tributados com a nova taxa somente a partir dessa data, inclusive as aplicações que já existiam em 31 de dezembro de 2025. Em outras palavras, se o investidor resgatar em 2026 investimentos que ele já detinha em 2025, os rendimentos serão tributados em 17,5%, mesmo que o investimento já estivesse na faixa de tributação de 15% da tabela regressiva, válida para aplicações com mais de 2 anos. O mesmo vale para títulos de renda fixa e para as compensações de perdas. Um CDB emitido neste ano ou em anos passados, com vencimento hipotético em julho de 2026, irá recolher imposto segundo a nova alíquota única, ainda que, pelo tempo de aplicação, já estivesse na faixa de 15% da tabela regressiva. Enquanto isso, as perdas realizadas a partir de 1º de janeiro de 2026 nessas aplicações financeiras já poderão ser compensadas com rendimentos de outros investimentos informados na mesma ficha de declaração de imposto de renda. A tributação de ativos negociados de renda variável também vai mudar e muito. É o caso do imposto de renda cobrado sobre ganhos líquidos, com a venda de ações, ETFs e derivativos, como opções e contratos futuros. Hoje a alíquota de IR desses investimentos é de 15% para operações comuns, em que a compra e a venda ocorrem em pregões distintos, e 20% para operações de day trade, em que a compra e venda ocorrem no mesmo pregão. Esses percentuais devem ser substituídos por uma alíquota única de 17,5%, válida para qualquer tipo de operação em mercados de bolsa ou balcão organizado, seja comum ou day trade. Isso significa que operações comuns ficarão mais caras e o day trade ficará mais barato. Além da implementação da alíquota única de 17,5%, a MP introduz ainda uma nova regra de periodicidade de recolhimento do imposto de renda sobre ganhos com a venda de ações e outros ativos de renda variável negociados em bolsa ou mercado de balcão. Hoje, a apuração do imposto é mensal. A partir do ano que vem, passa a ser trimestral, mas seu recolhimento permanece sob responsabilidade do próprio investidor. Assim, a isenção de IR para ganhos em operações comuns com ações no mercado à vista também muda sua periodicidade de cálculo. Hoje, o limite de isenção é de R$20 mil em vendas de ações no mercado à vista. A partir do ano que vem, passa a ser de R$60 mil no trimestre. Quando o valor vendido no mercado à vista no trimestre ultrapassar os R$60 mil, os lucros com ações são integralmente tributados. Outra alíquota de IR que deve ficar maior, segundo a MP publicada, é a que incide nos ganhos com a distribuição de juros sobre capital próprio aos acionistas. Hoje, esses proventos são tributados na fonte a uma alíquota de 15%. A MP propõe agora uma alíquota de 20% para o JCP, distribuídos a partir do ano que vem. A MP introduziu ainda mudanças importantes no mecanismo de compensação de prejuízos com ações e outros ativos de renda variável. Hoje, os prejuízos com essas operações nunca prescrevem. Em contrapartida, só podem compensar lucros com outros ativos de renda variável, sujeitos à mesma alíquota de tributação. Assim, é possível compensar prejuízos com ações, ETFs e derivativos entre si, desde que operações comuns compensem operações comuns e day trade compense day trade. A MP muda essas regras.
Primeiro, que a partir do ano que vem será possível compensar prejuízos de lucros obtidos com qualquer aplicação financeira que seja tributada a alíquota única de 17%. Assim, prejuízos com ativos de renda variável podem, em tese, compensar lucros com títulos de renda fixa, fundos de investimento e vendas de cotas de fundos imobiliários e fiagros e vice-versa. Em tese, porque o texto da MP sugere isso em vários trechos, embora também diga que a compensação será possível apenas entre ativos que sejam informados na mesma ficha de declaração de ajuste anual. Ainda não sabemos, portanto, como essa compensação será feita na prática na declaração, nem em quais fichas cada investimento será declarado. Mas os advogados tributaristas ouvidos pelo Seu Dinheiro entendem que a compensação de prejuízos entre ativos de classes distintas será sim possível. Outra mudança importante é que agora, em todos os casos, incluindo os de renda variável, os prejuízos prescrevem. Eles têm 5 anos para ser compensados. Depois disso, caducam. Prejuízos acumulados em ativos de renda variável até 31 de dezembro de 2025 não poderão ser compensados na declaração de IR, como ocorrerá com os prejuízos acumulados a partir de 2026. Eles deverão ser compensados apenas com lucros obtidos na venda de outros ativos de renda variável, seguindo a regra atual, ainda que a compensação ocorra a partir de 2026. A compensação desses prejuízos antigos somente poderá ser feita até o final de 2030. Segundo a MP, a compensação de prejuízos com qualquer ativo, incluindo os de renda variável, não será permitida caso a pessoa física venda ou resgate a aplicação com perdas apenas para adquirir outra idêntica ou substancialmente semelhante no prazo de 30 dias. Nesses casos, o investidor poderá apenas considerar esse prejuízo como parte integrante do custo de aquisição do segundo ativo, somando seu valor ao preço do novo ativo e às taxas de negociação. Os especialistas deixam claro que há incerteza quanto ao que seria considerado substancialmente semelhante. Seria vender uma ação para comprar outra ação, seja ela qual for? Para comprar qualquer outra aplicação financeira? Ou apenas a mesma ação, do mesmo tipo e da mesma empresa, por exemplo? Eles explicam que nesses casos a perda não seria dedutível no próprio ano, porém seria agregada ao custo de aquisição da nova aplicação financeira. Assim, pode-se dizer que a perda não seria imediatamente dedutível, mas quando houver a venda do segundo ativo, haveria a dedução indireta, ou seja, a dedução pelo fato de a perda integrar e aumentar o custo de aquisição desse segundo ativo. Bom, gente, esse foi o resumão de tudo que deve mudar para você, investidor, a partir do ano que vem. E se você ficou com alguma dúvida, você pode comentar aqui pra gente e fala o que você achou de tudo isso também nos comentários. Eu sou a Bia Azevedo e até a próxima.